Esporte de volta e a gente fala de Copa Libertadores Feminina, que começou com polêmica, mas ainda assim o Corinthians Audax, representante brasileiro na competição, segue vencendo e garantindo bons resultados. A gente tá vendo aí nas imagens como é que foi o jogo, né? 6-1. Isso, contra o Deportivo Ita. Exato, o Corinthians atropelou aí o Deportivo Ita e venceu o primeiro jogo também por 2-0. Só vencendo por enquanto, né? O primeiro jogo que inclusive venceu contra o atual campeão, que é o Limpenho. Mas antes dessas vitórias, né, teve muita confusão, né? Uma falta de desorganização, né? Nem desorganização tem de cheio. E não é a primeira vez, né, Letícia? Não, já teve jogo que, né, acabou a energia no estádio e continuou. Assim, a gente vê que realmente essa organização aí da Conmebol, da Libertadores Femininas, não dá devida atenção para as atletas, né? É um torneio que acontece em 15 dias. Gente, pensa isso, fazer uma Libertadores em 15 dias, que com esses problemas agora, né, vai acontecer em 10. Em 10. Então, porque, na verdade, as jogadoras, antes de começar a competição, por isso que a gente está falando de adiar e de reduzir também, elas sofreram intoxicação alimentar, porque todas as equipes estão no mesmo hotel. E aí... Na verdade, só uma correção, mas não foi antes. Foi no terceiro dia de competição. Já tinha tido 2 jogos, no dia 7 e no dia 8 de outubro. É porque eu sempre pego... E os jogos do dia 9, as meninas tiveram essa infecção intestinal. Muito obrigada. Porque eu pegando a referência da estreia do time brasileiro, né, do Audax Corinthians, foi um pouco antes da estreia. E as meninas tiveram essa intoxicação alimentar. Das 12 equipes, 7 equipes foram afetadas, mais da metade. E assim, números altos, né? 16 jogadoras por cada time, inclusive, né? O Lipenho teve 16 jogadoras infectadas, exato, né? E aí, perderam de 2-0. Talvez isso possa até ter ajudado na derrota, né, das meninas, né? Pois é. Aí a gente entra naquela discussão de sempre, né? A gente sempre está lutando aí pela visibilidade ao futebol feminino, que tem que ter torneio, tem que ter calendário, mas não adianta também você só criar para existir, né? Você tem que dar a devida atenção e organizar de uma maneira digna para as jogadoras, né? Pois é, a Conebol, que é a organização que começou a cobrar dos times brasileiros, inclusive de todos os times da América, que adequassem o seu time, o seu clube, para que tivesse também equipes femininas. E aí a única, digamos assim, né, a única competição que eles têm que organizar feminina, acontece um desastre desse, né? E aí as meninas vão acabar jogando, tendo um intervalo de 48 horas apenas de um jogo para outro. Isso é massacrante, né, para qualquer equipe. Isso, só uma observação sobre esse jogo que o Brasil goleou. O técnico, o Arthur Elias, ele modificou praticamente o time inteiro do primeiro jogo. E aí conseguiu essa goleada, né? Acho meio perigoso você fazer isso, mas ele acredita tanto nesse time que ele tem nas mãos que ele fez essas mudanças. Ele só deixou a Raquel e a Yasmin para esse jogo. E aí o próximo jogo vai ser amanhã, às 19 horas, horário de Brasília, contra o Independiente Santa Fé, da Colômbia. Inclusive é o último, né, dessa primeira fase. Então a gente deseja boa sorte para as meninas e também que a organização dê a devida atenção e que coisas como essa não voltem a acontecer. Agora a gente segue o TVU Esporte porque das 10 seleções que disputaram as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia, 7 chegaram na última rodada do classificatório, que aconteceu na terça-feira. Brasil, Uruguai, Argentina e Colômbia garantiram a vaga. Nós vamos conferir agora, né, a tabela de classificação das equipes para o Mundial da Rússia. A gente está vendo aí na tela. Na África, né, tem o Egito e a Nigéria. Na América do Sul, Brasil, Uruguai, Colômbia e Argentina. Na Ásia, temos Arábia Saudita, Coreia do Sul, Irã e Japão. E nas Américas Central, Norte e Caribe, tem Costa Rica, México e Panamá. Já na Europa, temos aí um número bem maior, né? Alemanha, Bélgica, Espanha, Inglaterra, Islândia, Polônia, Rússia, França, Portugal e Sérvia. E aí, meninas? Alegrias para um, né? Principalmente aqui na América do Sul, alegrias para um não significa para todos, né? Tristeza aí também a gente viu na última terça-feira. O que você achou, Letícia, lá principalmente da questão de Messi também, né? Que Messi ele foi do inferno ao céu na Argentina em questão de alguns minutos. Em questão de um hat-trick, né? A gente viu nessas eliminatórias, o time da Argentina como um todo foi muito criticado, né? Mas o Messi principalmente porque é visto como muitos como o melhor jogador do mundo, né? E sempre como aquele que na sua equipe, né, na sua seleção, da qual ele é capitão,
nunca se entregava e nunca trazia os resultados. Mas aí, né, foi ele que carimbou o passaporte da Argentina para a Rússia e os argentinos estão amando, né? Tá um amor, agora tá demais. Pois é, e eu recordo que eu vi uma narração de um radialista de lá, quando iniciou o jogo logo da Argentina, que teve aquele primeiro gol, né, do Equador no primeiro minuto, eu acredito. E aí ele começou a falar, a Argentina não vai para a Copa, e começou a crucificar Messi, e não, nunca aconteceu isso, tragédia. Depois dos gols, quando começou os gols, aí Messi já era um deus, já era Messi, best friend, né? É. Melhor amigo aí do Melhor coração. do mundo. Pois é, exatamente. Aí a gente teve Brasil 3-0 em cima do Chile, né? Chile não vai para a Copa do Mundo. E teve polêmica em relação a isso também, porque a esposa do Cláudio Bravo, que é o goleiro da seleção chilena, já foi para o Instagram dar umas alfinetadas ali em certos jogadores que, de acordo com ela, né, estavam mais preocupados com festas e com bebidas do que com comprometimento com a seleção. Pois é, ainda teve o jogo da Colômbia e do Peru. Com outra polêmica outra também. polêmica, né? Um pouco estranho ali no final do jogo, depois do empate. Teve o gol polêmico do Guerreiro, que era um tiro indireto. O Guerreiro chutou, né? Goleiro, cobrou a falta, mas o goleiro tocou na bola e se entrou. ninguém tocasse, não ia ser gol, né? E quando eles ficaram sabendo do resultado do jogo do Brasil e Chile, a coisa mudou, né? A gente viu ali, na verdade, até uma coisa a ser discutida bem mais a fundo, porque o capitão colombiano, eu acho que isso entra né? numa discussão de fair play, né? Não, justamente o Falcão, que é o capitão da seleção colombiana, ao saber do resultado, foi de 1-1 nos jogadores peruanos para eles segurarem ali um empate que ia classificar a Colômbia diretamente e ia deixar o Peru na repescagem. Polêmico, né? Polêmico Essa combinação. E aí a FIFA, ela divulgou recentemente o ranking atualizado, né? Eu trouxe os 5 primeiros aqui, tá Alemanha, Brasil, ó, a Alemanha na frente de novo. Mas tomara que não seja por muito tempo. Alemanha, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica. A gente também teve, nesse mesmo ranking, né, a Espanha, que subiu 3 posições, tá lá em 8º lugar. Tá dando uma mexida aí esse ranking. Mas né? aí, como cabeça de chave, entra a Rússia, que é a dona da casa, e a França também entra aí para formar esses grupos, né? Essas cabeças. As cabeças de chave. Mas vamos finalizar cornetando um pouquinho, né? Aqueles que não chegaram lá, como os Estados Unidos, por exemplo, né? Que foi eliminado ali nas últimas, perdeu por 2-1 para o Trinidad e Tobago e ficou dependendo de outros resultados do Panamá e do México. Já que você tocou nisso, eu vou aqui citar 8 seleções que estavam em 2016 na Copa do Brasil e que não vão estar nessa Copa da Rússia, que é Holanda, né? Que é também outra surpresa, o Chile, a Argélia, os Estados Unidos, Equador, Bósnia, Gana e Camarões. Eu dou graças a Deus pela Holanda, porque ô seleçãozinha pra ser uma pedrinha no sapato de qualquer E ninguém tá mais feliz que os mexicanos, né? Porque viram a Holanda não chegar à Copa e os Estados Unidos também. A Holanda com aquele lance do Robin, né? Não era penal. Exatamente. Vamos aguardar o sorteio agora, né? Pra ver como é que vai ficar. E tem também uma coisa interessante, né? A gente viu pela primeira vez uma árbitra, né? Uma mulher arbitrar um jogo, o primeiro jogo internacional de futebol masculino. Tá aí na telinha ela. É a Esther Stauble, né? Exatamente, isso é um feito muito grande e, inclusive, é uma lição para aqui para o Brasil, né? Onde tantas pessoas criticam quando vai uma árbitra lá, eu vejo vários comentários, é como se o gênero fosse afetar na questão da arbitragem, mas a gente está vendo aí uma lição que a FIFA dá também, e a confiança para que os torcedores também possam confiar na competência e na qualidade das mulheres arbitrando. E ela é uma árbitra experiente, ela está aí há 9 anos arbitrando, né? 38 anos, então é uma... Na verdade, desde Exato. 2006 ela é árbitra internacional, né? Então só uma são 11 correção, anos. ela vai arbitrar 11 anos. alguns jogos na Copa, certo? Não arbitrou ainda. Ó, Brasil garantido, ainda bem. A gente segue agora aqui para o Futebol Potiguar, né? Falando agora de ABC. No último sábado, o ABC enfrentou o Boa Esporte pela 29ª rodada da Série B. O confronto rolou na Arena das Dunas e depois de quase 3 meses, o mais querido saiu de campo com 3 pontos somados. Confira na matéria. Dizem que a esperança é a última que morre. E o que importava para o time da casa no confronto contra o Boa Esporte era apenas a vitória. As torcidas organizadas resolveram não aparecer. Na campanha Público Zero, os torcedores protestaram pelo momento que o clube está passando. E pouco mais de 880 pessoas vieram prestigiar o jogo.
Isso na arquibancada. No gramado, foram os meninos da base que marcaram presença. É que o técnico do Clube Potiguar apostou na prata da casa na busca da vitória. O ABC procurava chegar nas bolas cruzadas. E até tentou criar, mas não conseguia fazer boas finalizações. Os jogadores não conseguiam se encontrar em campo. Fecim fica até na cara do gol, mas teve a bola bloqueada pelo time adversário. O passe certo não saía, mas em compensação, os cartões amarelos choveram em campo. O Boa chega. Em belo drible, Wesley fica na cara do gol e Edson salva com a ponta dos dedos o que poderia ser o primeiro gol da partida. Tassiano também arrisca de fora da área. E o goleiro Edson impede mais uma vez o gol do Boa Esporte. O ABC tentava chegar, mas não conseguia finalizar. A bola não encontrava o caminho do gol nas chances mais claras. Parecia que não era o dia do alvinegro. Matheus chuta forte, mas a bola passa por cima do gol do Boa Esporte. O time mineiro também chega e por pouco não marca. Os times tentam se defender como podem. Já no fim da partida, depois de belo cruzamento de Fabinho, Dalberto, que entrou no segundo tempo, coloca a bola para dentro da rede. Gol do ABC. Fim de jogo na Arena das Dunas. ABC 1, Boa Esporte 0. Após 11 jogos sem vencer, o ABC finalmente conquista sua vitória. E agora precisa vencer todos os outros jogos para se manter na Série B do Campeonato Brasileiro. Estamos muito felizes, não pelo momento, mas pela vitória, pelo desempenho da equipe, né? Como eu falei ali, nós estamos alegres e gratos a Deus, né, que nos proporcionou isso nessa tarde. E acho que esse é o trabalho que nós temos feito, como quando eu cheguei, nós falamos isso, né, de colocar, dar oportunidades à base, que a gente gosta de dar oportunidade a quem tem qualidade e competência, e a gente tem feito isso. Finalmente o ABC, né, conseguiu uma vitória lá no grupo do WhatsApp. Assim que o ABC venceu, meu primo já mandou uma mensagem dizendo que foi o primeiro milagre dos mártires essa vitória do ABC, viu? Ainda mais do Alberto. Eu acredito piamente nisso. E finalmente aqui os comentários vão mudar um pouquinho, né? Saiu de... Mais ou menos. Porque, vamos falar de uma vitória, minha gente. Sim, mas assim, o primeiro tempo ele foi muito abaixo do esperado, né? Parecia que ia acontecer a mesma coisa. Parecia que a gente ia chegar hoje aqui e o roteiro de sempre, né? O roteiro de sempre. E não só pelo logo do ABC, viu? Porque o Boa jogou muito ruim, né? Foi um jogo apático, sem muitas chances. Poucas chances mesmo de um lado e de outro. E no segundo tempo entrou o jovem Matheus, que foi aí o destaque dessa partida, um menino de 19 anos que ganhou agora o Sub-19 em julho, eu acho que teve, contra o Globo Estadual. Ele participou aí dessa vitória do ABC. O menino tá voando, né? Da base. Então, assim, a gente discute muito essa questão da base, porque muitas vezes os clubes não olham para o que tem, né? Justamente. Eles procuram sempre de fora. Então, agora o ABC tá abrindo aí Fecim, o Matheus, o Berguinho, abrindo aí essas portas para esses meninos. Ju, é muito interessante você falar nisso, porque nessas contratações que o ABC fez, né, Lucas Coelho, Daniel Cruz, tinha ocasião que o ABC ele mandava um jogador da base para receber esse jogador. A do Lucas Coelho foi assim. Mandaram um jogador da base do ABC, super talento para o Grêmio, eu não me lembro o nome agora. Mas então a gente tem que discutir essas questões, né? Vamos valorizar o que é nosso, ao invés de investir num jogador que não está rendendo já em outro time, né? Importante a gente falar do Dalberto também, né? Que foi reintegrado depois de toda aquela polêmica. Foi reintegrado no dia 12 de setembro, voltou aos treinos, mas jogou só no dia 29 de setembro naquele jogo contra o Goiás, não jogou contra o CRB, voltou a jogar agora, fez o gol que levou a ABC à vitória depois de 11 jogos. Foi um gol para lavar a alma de Dalberto, né? Que passou certeza. 2 semanas perrengue grande, voltou para a cidade lá que a mãe dele mora e... Quando retornou, tá aí mostrando, né? E foi abraçar Itamar, não foi, Júlia? Júlia tava lá, Exato. Olha, assim que o Dalberto fez o gol, foi correndo abraçar Itamar. Itamar, inclusive, falou sobre isso na coletiva, né? Justamente foi ele que pediu para o Dalberto voltar pro time. E fez a diferença, a gente espera que continue fazendo a diferença. O Dalberto tem muito a acrescentar, juntamente com os meninos da base, que a gente espera que o ABC valorize realmente essa base. A gente fez, inclusive, aqui no TV O Esporte, uma matéria sobre esses meninos, o quanto eles estão empolgados, o quanto anseiam jogar no time do ABC, né? E o resultado a gente viu e deu certo. A única coisa ruim aí foi porque o Náutico ganhou.
também, e aí não muda muita aquele coisa. azar, né? Quando você ganha, quem tá na sua frente ganha também, nada muda na tabela, digamos assim. O tempo é curto, o TV O Esporte vai ficando por aqui. Boa noite, meninas. Muito obrigada pela companhia de sempre. A gente segue. Até o próximo TV O Esporte.